E aí, queridos, tudo bem? Como é que você está? Acordou bem? Acordou animado? Pois é. É importante, a cada dia, a cada momento, nós estudarmos a palavra de Deus, não é verdade? E aí, eu gostaria de hoje passar justamente um pouquinho isso para vocês. A palavra de Deus, para nós, ou pelo menos para mim, é tão importante que a gente precisa ver de um modo diferente. Só que hoje existem tantas verdades, existem até aquela questão que não existe uma verdade absoluta, que a gente para. Hoje as pessoas confiam mais no que os homens dizem do que realmente de fato aquilo que está escrito na Bíblia, porque eu acredito que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. E como é que eu posso provar isso para você? Olha, eu gostaria que você acompanhasse junto comigo o seguinte: a maravilhosa criação de Deus, a maravilhosa criação do universo. Será que o universo, por exemplo, ele veio de uma explosão? Vamos lá. O que é que a Bíblia fala? Claro, a Bíblia diz o seguinte, em Salmo 19, verso 1 e 2 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando nós olhamos para o universo, nós vemos que alguém fez isso ali. Por exemplo, eu estou aqui, gravando através de um celular. Quem foi que fez o celular? Será que ele surgiu do nada? Não, alguém fez o celular. E como é que eu tenho prova de que alguém fez o celular? Por causa da sua muita tecnologia, por causa dos seus mínimos detalhes. Então, quando nós olhamos para o universo, nós vemos que alguém criou esse universo. Ele não deveria surgir do nada. São muitos detalhes. Provérbio, capítulo 3, verso 19, diz o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Isso é o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Salmo 33, verso 6 e verso 9 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele foram feitos pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Eita, como a palavra de Deus é poderosa. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela foi escrita num período de mais ou menos 1600 anos. Certo? O primeiro autor da Bíblia foi Moisés. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Não foi o livro de Gênesis, como alguns acreditam, né? Mas os estudiosos, fazendo ali, viu que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. O último escritor da Bíblia foi João, o apóstolo do amor. Ele escreveu, além do seu evangelho com o seu nome, né, o livro de João, o evangelho de João, ele também escreveu 3 cartas com o seu nome e escreveu o livro do Apocalipse, lá no ano 100, mais ou menos ali no ano 100 depois de Cristo. Então foi um período mais ou menos de 1600 anos. A Bíblia, ela possui mais ou menos 40 a 44 autores no todo, certo? E também a Bíblia, ela tem bastante curiosidades nela. Ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que Antigo Testamento? Porque foi tudo aquilo antes de Cristo. E por que Novo Testamento? Tudo aquilo após Cristo. Né? Assim como o mundo também está dividido em antes e depois de Cristo. Não é verdade? Então veja, algumas pessoas acham que a Bíblia ela está em desconexão com a ciência. Mas será que isso é verdade? Por exemplo, o que é que prova a veracidade da Bíblia? Eu acredito na Bíblia, eu acredito nela. Mas o que é que prova realmente a veracidade da Bíblia? Se a Bíblia está certa? Se a Bíblia é um livro tão velho, tão antigo, encontrado lá no Mar Morto, né? Muitas passagens, a Bíblia por completo ali. Como é que nós podemos de fato acreditar? Será que alguém não mudou alguma coisa na Bíblia? Eu posso realmente de fato confiar na Bíblia? Um pontinho interessante. Eu vou falar primeiro desse ponto aqui, depois eu vou falar um outro ponto bastante interessante para nós, o porquê devemos confiar na Bíblia. Mas, por exemplo, hoje nós sabemos que a Terra é redonda e que ela fica suspensa no espaço. A ciência mostra isso. Mas lá no livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, há mais de 3.000 anos atrás, a Bíblia diz o seguinte: Jó capítulo 26, verso 7 e verso 10. Ele suspende a terra sobre o nada. Marcou um limite circular ou redondo
sobre a superfície das águas. Tá entendendo aí? Então, dá para saber. Isaías, no livro de Isaías, que foi um livro escrito há 700 anos antes de Cristo, lá em Isaías capítulo 40, verso 22, diz o seguinte para nós: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, ou sobre o globo da terra. Naquela época não existia uma ciência que existe hoje. Hoje nós sabemos que a terra é redonda, sabemos sim, mas quando foi que foi descoberto isso aí pelos homens? Há pouco tempo, alguns séculos atrás apenas, não é verdade? Algumas décadas atrás. E tudo isso já estava escrito na Bíblia há 700 anos antes de Cristo. Nós sabemos que Deus ele sustenta o universo. Por exemplo, hoje nós sabemos que a Terra ela tem um peso, e o peso dela é 6 sextabilhões de toneladas. É interessante, não é verdade? Uma outra coisa, nós sabemos que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, e ela também gira em torno do Sol. A velocidade em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo é de 1.500 km por hora. A velocidade em que a Terra gira em torno do Sol, né? Em torno do Sol é aquele, né, sistema de transladação, né? É de 1.007 km por hora. Entendeu? Isso em torno do Sol. Mas quando nós vamos para a Bíblia, no mesmo livro de Jó, por exemplo, que foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo, claro, não existia nada de tecnologia como existe hoje para a gente descobrir. Mas lá já dizia o seguinte: a terra se modela como o barro debaixo do selo. Você já viu alguém fazendo um vaso de barro? Ali ele está moldando, né? E existe uma maquinazinha ali girando e o camarada modelando ali o barro. É o que o texto está querendo dizer, porque a palavra modelar vem do hebraico rap, alguma coisa, que quer dizer girar. Entendeu? Então está dizendo ali que a terra gira no espaço. Gira no espaço. Isaías capítulo 24, verso 19 diz: a terra violentamente se move. Então, meu amigo, e aí? Será que a Bíblia está contra a ciência? Claro que não. Claro que não. Vamos lá, vamos prosseguir. Uma outra coisa que eu poderia dizer para vocês aqui na Bíblia é Jó capítulo 38, verso 19 e verso 24 diz assim: onde é que está o caminho para onde se difunde a terra? Então hoje nós sabemos que a luz tem caminho. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Foi uma pergunta que Jó fez, não é? Ou seja, o Espírito Santo guiou a Jó e mostrou que a luz tem um caminho. Então hoje nós sabemos que a luz ela leva apenas 8 minutos para alcançar a Terra. É isso aí que acontece. Ou seja, a luz ela tem um movimento. Lá no livro de Jó ainda, no capítulo 28, versículo 25, diz assim, quando foi que regulou o peso do vento e fixou a medida das águas? Quando? E quando ele fez isso e alguém descobriu? E alguém estava lá para ver? Então Deus ele criou uma pressão atmosférica e nós sabemos isso hoje. A massa do ar sobre a Terra, ela é de 5 quadrilhões de toneladas. Esse é o peso da Terra. Certo? Esse é o peso da Terra. Deus ele coordena, meu amigo, todo o universo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia ela não está em desconexão com a ciência. Pelo contrário, a ciência vem comprovando cada dia mais e mais de que a palavra de Deus ela está correta. Mas por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Por causa desse texto aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi escrita simplesmente por vontade humana. E não foi qualquer pessoa que escreveu. Ela foi escrita no período de 1.600 anos. Muitas pessoas, 40 homens, escreveram. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela discorda uma parte da outra. Pelo contrário, ela mostra uma união perfeita, uma concordância perfeita, que homem algum
poderia ter feito. Homem algum poderia ter feito. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia é a palavra de Deus. E por que eu concordo que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque nenhum outro livro é capaz de transformar a vida de ninguém como esse livro pode transformar. Nenhum outro livro. Meu amigo e minha amiga, aceite a palavra de Deus assim como ela é. Valeu? Meu amigo, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela consegue transformar a nossa vida. Nunca vi falar de um homem que foi transformado pela filosofia, por estudar demais a filosofia. Nunca vi um homem realmente sendo transformado, o seu caráter sendo transformado por estudar tantas coisas como a ciência. Claro, se ele estudar a verdadeira ciência, se ele estudar com o coração aberto, Deus vai falar com ele através da grandiosidade do universo, como nós vimos um pouquinho aqui. Então, meu amigo e minha amiga, aceita no teu coração a palavra de Deus, porque ela é a única que realmente nós podemos confiar. Neste livro está a resposta para todas as nossas indagações, a qual nenhuma outra coisa pode dar. Então eu te chamo para que você possa confiar plenamente na palavra de Deus. O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então somente a palavra de Deus, meu amigo, é a verdade. Então confie e leia, estuda esse livro com o coração aberto, porque Deus ele vai falar contigo, com certeza. Valeu, fica na paz e até mais se Deus quiser.